bem, meus queridos. Vamos ler dois versículos muito conhecidos nossos, que são versículos escatológicos. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 45, e o versículo 11. Isaías 45, versículo 11, diz assim: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Deus aqui está se apresentando. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Esse versículo é muito lindo, porque primeiro Deus se apresenta dizendo quem é Ele. Segundo, podemos observar que Ele nos dá um direito de nós perguntar para Ele a respeito dos filhos dele, que somos nós, e a respeito das obras das suas mãos, que é esse universo, que é justamente o que a escatologia trata. Então, irmãos, Deus nos dá o direito de nós saber o nosso fim, nossa carreira. O que vai acontecer conosco? Após a morte, com o arrebatamento, nos 4 tronos que Jesus usa, sacerdotal, tribunal, das nações e o grande trono branco. Qual é esse processo com a raça humana? Qual é o futuro desse universo em que nós vivemos? O escritor aos Hebreus dá ênfase no capítulo 12, quando será purificado tudo que o homem fez, e aonde a nova Jerusalém vai ser estabelecido, Deus conosco por toda a eternidade. Então Deus está nos dando esse direito. Agora eu mencionei ontem e hoje eu repito, que a igreja não é mais escatológica. Mas quem viveu a dispensação anterior, a igreja era escatológica. E é lindo de ver, irmãos, porque os escritores do Antigo Testamento, nenhum deles viu a igreja literal. Eles viram a igreja, irmão, e falaram escatologicamente da igreja em metáforas, em alegorias e outras linguagens retóricas. Mas quando Paulo, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, 27, nos diz Paulo, que a igreja era um mistério que estava escondida para ser revelado ao mundo nos últimos tempos, Cristo na vida dos gentios. Ontem eu falei sobre a irmã mais nova de Cantares 8. Era a igreja, mas não foi visto como a igreja. E era a igreja. Não tinha seios, não tinha peitos. E eu falei os 5 sinônimos no hebraísmo, que não é o idioma hebreu, o hebraísmo, a cultura hebraica, que não passou na tradução do Oriente para o Ocidente. Então nós vimos ontem o que era não ter peitos, e a igreja era assim, nós éramos assim. Mas o Pentecoste aconteceu e a igreja criou seios. E tem beleza, tem atração, o que mais? Tem alimento, tem segurança e tem futuro, né? Os 5 sinônimos. Mas o Pentecoste que fez isso. Então, irmãos, na nossa dispensação, nós temos essas doutrinas. E já aproveitando em doutrina, e o pastor me permitiu, ali está o meu livro, que é uma coletânea de 5 estudos bíblicos, e um deles é Doutrinas e Costumes,
E ali eu falo sobre todas essas doutrinas e a gente explica o que é doutrinas e costume. Que aí confusão em muitas igrejas, gente sofrendo por causa de um costume aplicado como doutrina e vice-versa. Mas todos nós sabemos que as doutrinas são universais. Eu disse ontem, eu já preguei em 40 países, e nesses 40 países a mesma doutrina nossa está por todos eles. Mas os costumes não. Quando a gente chega na Escócia, a gente fica meio assustado do costume do escocês até dentro da igreja, com uma sainha xadrez, umas pernas peludas e feia. Se vamos colocar aqui entre nós esse costume, vai ser um problemaço, não é? Então esse livro nos fala de doutrinas e os costumes. Muito bem, queridos. Eu disse ontem e quero agradecer o seu irmão, o André, que nos colocou o mapa. Eu gosto da escatologia com o mapa porque tem a parte visual. Então a gente pode entender o processo da escatologia. Esse mapa é muito conhecido. O meu professor foi o Lourenço Walls. Estou falando do ano 1973. Quantos anos eu tinha lá? 79. Também não, olha aí. Mas eu sei que alguns de vocês conheceram Lourenço Walls. Ele foi o meu professor de escatologia, depois Antônio Gilberto. Depois eu fui estudar em Amsterdã, voltei a fazer escatologia. Então esse mapa é muito antigo. E ele é o plano divino através dos séculos. O que quer dizer isso? O mundo em que nós vivemos não está aí à deriva. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois. Não. Deus fez esse plano. E agora no versículo que nós temos lido, Deus nos dá o direito de nós saber o que vai acontecer nesse futuro. E vamos unir a esse versículo, o capítulo 46 e versículo 10 também de Isaías. Isaías 46 e versículo 10 diz assim: a grandeza de Deus, irmão, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso é grandeza do nosso Deus. Eu repito, que anuncia o fim desde o princípio. Por isso que Deus fez um plano. E desde o princípio, irmãos, Deus anuncia até o fim. E mais todavia, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo mais, Deus disse, ninguém vai impedir esse processo. Está dizendo o finalzinho do versículo, está dizendo que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quer dizer, ninguém vai impedir de o mundo acontecer as coisas, porque eu fiz um plano. E esse plano está sendo obedecido. Oh, glória a Jesus. Por isso que Deus é trino. Quando a gente ensina pneumatologia, e por que é trino? E é um. Um porque não existiu, não existe, não haverá divergência entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como são três? Porque as atividades são distintas.
Qual é a atividade de Deus? Deus foi fazer um plano quando o homem cai lá no jardim do Éden. Deus teve que fazer um projeto e Deus disse, lá no projeto de Deus, através de uma palavra escrita e através de uma palavra viva, eu resgato o ser humano de volta. Fez esse projeto. Aleluia. Cumpriu a sua missão, ele mandou seu filho executar o projeto. Não foi fácil, nós falamos um pouquinho ontem à noite. A execução do projeto de Deus, que chegou o momento que Jesus disse, se é possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Ele veio, executou o projeto, subiu, está lá no seu trono, à direita do trono do Pai, que é chamado trono sacerdotal. Mas mandou o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo é aplicar o projeto de Deus executado por Jesus. E como é Ele que aplica na vida das pessoas, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus fez um projeto. Estamos aqui porque Jesus executou o projeto, consumado esse. E estamos aqui porque o Espírito Santo aplicou esse projeto em nós. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, irmão, Deus fez um projeto e o mundo está obedecendo 100% esse projeto. Talvez algum de vocês se lembra na passagem do ano 2000, que houve um pregador aqui no nosso Brasil, que ele assegurava pelo rádio, que tempo mais era o rádio, e se Jesus não viesse até 0 hora do ano 2000, ele deixaria de ser pregador do Evangelho. E assegurava, e se preparou, e mandou a igreja se preparar. E Jesus não veio até hoje. E ele, me disseram que até se desviou, mas nunca mais escutei ele pregar. Pelo menos cumpriu a palavra dele. Deus não tem compromisso com os anos, irmão. Deus tem compromisso com o seu projeto. Aleluia. Esses dias eu fui pregar, esses tempos, numa capital sobre missões. E cheguei lá, cartazes por todo lado, uma igreja muito grande. Porque o evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha de todas as gente, e aí vem o fim. Eu disse, eu vou me chocar com esse problema, com essa propaganda aí. Cada um que passava, temos que pregar o evangelho, porque há 7 bilhões de pessoas no mundo e 2,5 ainda não ouviram a mensagem do evangelho. E Jesus disse que tem que pregar o evangelho do reino a todo mundo, e aí vem o fim. E a gente tem que engolir essas coisas. Até agarrei e escrevi um estudo bíblico sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino, e o evangelho eterno, e os 8 evangelhos que a Bíblia fala. Eu preciso de contexto para saber qual deles. O evangelho do reino começou lá no capítulo 7 de 2 Samuel e veio se arrastando até o Pentecoste. Mas no Pentecoste, o evangelho do reino, que havia saído uma só vez das fronteiras de Israel, quando Jesus foi a Tiro e Sidom, da mulher Ciro Fenício, e já voltou de volta. Esse evangelho do reino ficou suspenso. E entrou o evangelho da graça que nós pregamos. E o evangelho da graça, não se surpreenda. Jesus vai vir levantar a igreja e vai ficar
milhões no mundo sem conhecer Jesus. Eles não querem ouvir. E não tem nenhum texto na Bíblia que diga que o Evangelho da Graça eu preciso pregar todo mundo para que Jesus arrebate a igreja. Não há um. Mas terminei domingo à noite meio afogado. Mas segunda eu falei para 800 obreiros. E aí eu tive que fazer um pouquinho de interpretação, irmãos. Para a gente não usar mal. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho da Graça começou lá quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Mas o dia do arrebatamento termina esse Evangelho da Graça. Tantas promessas. E o mundo tem país que todos nós sabemos não querem, não vão aceitar e Jesus vai arrebatar a igreja. Mas quando Jesus arrebata a igreja, que cesse o Evangelho da Graça, cesse as suas promessas deste Evangelho, virá um Evangelho chamado Evangelho Eterno, de Apocalipse 14. E volta o Evangelho do Reino para a nação de Israel. E para um mundo gentílico que perderá o arrebatamento, vem o Evangelho Eterno. João viu no capítulo 14 de Apocalipse um anjo no ar, pregando o Evangelho Eterno. Anjo é o mensageiro. No ar, irmãos, meios de comunicação. Jesus arrebatará a igreja, como eu falei ontem à noite. Esse nosso evangelho cessa. A Bíblia continua. E aí Deus vai levantar um pregador. Que não seja eu e nem você. Que queremos subir. Mas Deus vai levantar um pregador e vai usar essa tecnologia moderna. João viu voando no ar, porque não podia Deus, e João não entenderia a tecnologia moderna de hoje. E esse pregador vai gritar para o mundo inteiro. Salvação agora não é no Evangelho da Graça. Cheio de promessas e mais promessas. Agora é o Evangelho Eterno. Que quer dizer o quê? Só eternidade. Nenhum outro benefício. E esse Evangelho, essa pregação, irmão, será orientando eles para se salvarem, não mais ser batizado em água. Esse Evangelho não vai ensinar as pessoas a ser batizado em águas. Nem tomar ceia do Senhor, não vai haver ceia. Nem ser membro de uma igreja. Esse Evangelho, irmão, é só, a mensagem será a salvação agora. É você não aceitar o sinal da besta. Aceitou, está perdido. Mas vai se salvar muita gente. Se nós olhar Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Multidões que vão morrer. E não vão aceitar o sinal da besta. Eles morrerão nesse período aqui, ó, desses 7 anos. E vai se dar umas vestes brancas. E vai mandar que repose um pouco de tempo. Até que se complete os que vão ser mortos como eles durante esses 7 anos. Não vão lá para umas bodas de cordeiro, onde a igreja subirá aqui. Passará um tribunal e irá para umas bodas do cordeiro. Mas eles vão formar um mar de vidro. Debaixo das boldas. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando Jesus vem aqui em glória, diz ali, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, nem adoraram, morreram, ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. Aqui no milênio, irmãos,
que o evangelho do reino será pregado a toda criatura. E aí vem o fim, que é o Gog e Magog de Apocalipse, porque há três. Nós vamos ver talvez amanhã. Mas esse Gog e Magog é o fim que Jesus falou. E durante o milênio, diz Isaías capítulo 66, versículo 19, que o que sobrou de Israel receberá um sinal. E vão pregar o evangelho do reino até as ilhas que nunca escutaram falar de Jesus. Ali sim, irmão, vai se cumprir. O evangelho será pregado a todo mundo, mas é o do reino, que não é o nosso. Por que do reino? Porque é um reino milenal que Deus vem prometendo desde os dias do rei Samuel, desde o dia lá no livro de Samuel. Deus vem prometendo esse reino que só vai se cumprir no milênio de paz. Então, meus queridos, como eu já mencionei, esse mapa nos ajuda. Eu gostaria de ter tempo de nós falar um pouquinho, olha ali, Deus no eterno. Lá onde se formou as hostes angelicais, que está fora do nosso entendimento hoje como humano. Gostaria de falar do mundo original, de Ezequiel 28, Isaías 14. Da caída de Lucifer, irmão, e cauterizou a terra. Deus disse a Ezequiel, no capítulo 28, vá para os reis de Tiro e Sidom, ali no norte, e me contem para eles a caída de Lucifer, e da maneira que Lucifer caiu, vai cair Tiro e Sidom. E aí nós ficamos sabendo dessa caída. Mas Isaías 14, a partir do versículo 12, Deus disse, Isaías vai à Babilônia. E contra por rei de Babilônia a caída de Lucifer, e da maneira que vai cair, que caiu Lucifer, vai cair Babilônia. Cair Babilônia, a potência, uma das 7 maravilhas do mundo, com muros de 14 metros de largura. Eu não sei quantos metros tem essa igreja aqui. 14 aqui. E 112 metros de alto os seus muros. E 96 quilômetros desses muros. Aonde vai dar 96 quilômetros desde Içara? Lá por Torres? Lá por Torres. Ponha muro, não é? Com 100 portões de bronze, de cobre, que precisava 50 homens para abri-lo ou fechá-lo. Dos 96 quilômetros, 400 sentinelas em cima. Era imbatível. Mas Deus disse, Isaías vai lá para o rei de Babilônia e conte a caída de Lucifer e o motivo pelo qual ele caiu, vai cair ele. E caiu. Eu gostaria de falar da terra original, irmãos. Porque aí uma pequena confusão. Eu estava dando aula na Argentina e um aluno me disse, o pastor Hermel, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Digo, mas e aonde está esse assunto? Está aqui no Gênesis. Mas aí Deus não está fazendo o mundo. Aí Deus está ordenando o mundo que já existia. O versículo 1 da Bíblia, como diz o versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está falando desse mundo aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 dá um pulinho de 200 mil anos. Põe pulinho, não é?
Versículo 2 já está no mundo caótico. A terra estava desordenada e vazia. Trevas cobria e o Espírito de Deus sobre essas trevas. E aí Deus começa a restituir um mundo que já existia. Primeiro dia retirou aquela manta de treva e houve luz sobre a terra. E aí Deus começou um processo de separação, até que lá no sexto dia, Deus fez a coroa dessa criação, que somos nós, que foi Adão e Eva. E é lindo, porque primeiro Deus criou e depois Ele fez. Criar é uma coisa e formar é outra. Gênesis 1, 26, 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Mas depois lá no capítulo 2 e versículo 8, chega o sexto dia da criação e aí Deus formou, não criou mais. Deu forma num boneco. E pelas suas narinas ele inseriu o que ele havia criado, que foi Adão, depois Eva. E Adão e Eva tiveram 60 filhos. 33 filhos homens, 27 filhas mulheres. Mas não se apure, porque ele viveu 930 anos. Se nós viver 10% de 930, viveríamos 93. E 10% de 60 filhos, 6 filhos. Estamos mais ou menos relativo, não? Primeiro Caim, Abel, 7 e filhos e filhas que não eram registrados. Só aparece filhos e filhas. Mas no princípio estava na promessa de Deus, o qual formou a linha messiânica. Porque seria de Caim, irmãos, ou de Abel, uma linha messiânica, onde viajou 4.053 anos, 43 anos, para nascer Jesus. E esse se chamou os filhos de Deus. E os outros que não tinham, que não era o primeiro e o segundo, filho dos homens. E o primeiro foi Caim, mas perdeu o direito da linha messiânica porque matou seu irmão Abel. Saiu fora. Entraria Abel, mas foi morto. Mas Deus se valeu de 7. E de 7 saiu essa linha messiânica, irmãos, que veio nascer Jesus. Mas Caim mata Abel e sai errante. E encontrou uma mulher e tomou como esposa. E até hoje muitos se perguntam: e quem era essa mulher? Era outro povo. Ele saiu e encontrou essa mulher. Nós devemos entender que, quando Caim matou Abel, Caim tinha 131 anos de idade e Abel tinha 129 anos. Caim mata Abel e sai errante. E Deus disse: eu vou colocar um sinal, que não me pergunte, que nem meus professores em Israel, 6 rabinos que foram meus professores, não souberam dizer e não sabem. Mas Deus colocou um sinal que quem encontrasse ele não matasse. E ele sai errante com 131 anos. E por outro lado aqui sai Adão com os demais filhos. E nos pareceria na Bíblia que no outro dia encontram a esposa, e não era assim.
Ele matou Abel com 131 anos e encontrou uma esposa com 292 anos. Quer dizer que ficou errante 161 anos. Depois de 161 anos, se encontra ele com a sua família. Eles queriam se vingar, mas Deus tinha colocado um sinal e dito. Esse sinal é que quando encontrar ele, não matem ele. E aí a lei da poligamia existia desde o começo. Você queria que ele tomasse uma irmã, uma sobrinha, enfim. Deus mandou multiplicar e encher a terra. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque senão nós vamos fazer uma escatologia nos ares. Isso ainda eu estou falando muito rápido. É uma base para nós chegar onde nós estamos hoje. Então, lá no começo, irmão, Deus teve que ordenar um mundo desordenado. Eu gosto muito e conheço os 4 museus mais grandes do mundo. O de Boston, passamos um dia dentro dele, conhecer os dinossauros e descobertas arqueológicas que não é do nosso mundo de hoje restaurado. É lá do mundo original. Depois o Museu Histórico em Londres. E depois o Museu Britânico, onde a gente passou um dia dentro de cada um deles. E depois no Egito. E todo indicam, irmãos, que houve esse mundo original. E aí as provas arqueológicas que existiram. E até hoje estão aí descobrindo. Aí Deus, irmãos, fez um jardim, que eu falei à noite, e colocou ali o Adão e a Eva. Você sabe o tempo, uns dizem 7 anos, outros dizem 70, mas não há base para isso. O homem sai desse jardim que eu falei ontem, os acontecimentos inéditos. E aí, desde a saída do jardim até a Torre de Babel, até o dilúvio, 1656 anos. Aí vem outra dispensação do dilúvio, a Torre de Babel, 427 anos. Vem outra dispensação da Torre de Babel a Moisés, de 1553 anos. E agora entramos nós aqui, irmãos. A recém aqui nós entramos. Então, quem viveu no período da lei de Moisés, como eu disse aqui essa tarde, a igreja era escatológica. Hoje não é mais. Então, hoje, irmão, nós estamos estudando escatologia. E olhe um pouquinho o mapa. Escatologia envolve todo esse quadro aqui. Por esse motivo que é uma matéria muito ampla. E ela vai começar com as ressurreições. A escatologia se inicia, irmãos, com as ressurreições. E vamos dar uma olhadinha, e eu gostaria que alguém lesse um texto muito conhecido nosso, de João, no Evangelho de João, que nós temos do capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Alguém poderia nos ler bem fortezinho? Obrigado. Nós podemos observar também no livro de Daniel que há mais de uma ressurreição. Ou seja, que há 2 ressurreições. De salvos e de não salvos.
com um período de 1000 anos de diferença de uma para com a outra. A ressurreição dos salvos, irmãos, ela se divide em 3 partes. E se há tomado como base o capítulo 23 de Levítico. O capítulo 23 de Levítico nos fala da colheita em Israel. Fala da primícia, da colheita geral e dos rabiscos, o restolho. Assim colhia o judeu. Primeiro, tinha que colher a primícia. O que era a primícia? Não sei, aqui não é lugar de plantação de trigo? Arroz. Mas você vai ali no Rio Grande do Sul e outros estados, irmãos, é lindo ver o trigal. Se tu vê um trigal lorando, longe, tu vai ver uns cachos, uns pés de trigo que saíram acima dos demais. E tem um cacho bonito, amadurece antes, os outros estão lorando, ele já está maduro. Aí o colono, nos dias de Levítico 23, tinha que entrar dentro do trigal e colher um molho desse bonito e trazer para o sacerdote, que ele guardava para a festa do Pentecoste. Essa era a primeira colheita, a primícia. Depois vinha a colheita geral. E depois vinha a terceira colheita no mesmo território, que era os rabiscos restolho, que era reservado para as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, aí era eles que colhiam. Então a colheita era feita em 3 tempos. E agora se há feito uma metáfora ou uma tipologia dessa colheita com as ressurreições. Primeiro a primícia, e a primícia, irmãos, já aconteceu. Alguém nos leia Mateus 27, versículos 52 e 53. Então a primeira parte da primeira ressurreição já aconteceu. Mateus 27, 52 e 53. Bem forte. Sim? Obrigado. Irmãos, como é que diz o começo ali? Abriram-se o sepulcro e todos mortos ressuscitaram. Alguns. O que quer dizer alguns? Que não foi a totalidade. E os teólogos nos ensinam, irmão, a gente aprende com eles, que essa premissa, esses mais bonitos, esses cachos de trigo mais lindos, um longe do outro, que simbolizava a primeira ressurreição, eles nos ensinam que foram os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Que durante todo o Antigo Testamento, um longe do outro, sobressaíram como aquele trigo, aquele cacho de trigo, que era feito a primeira colheita. Mas agora ainda falta a colheita geral e os restolho. E a colheita geral, irmão, vai ser no dia da vinda de Jesus. Dia da vinda dele. Dê uma olhadinha no mapa. Eu não sei se todos estão apreciando o mapa ou não. Sim? Tu olha um pouquinho aqui, irmãos. Todo esse Antigo Testamento, até Cristo, salvos e não salvos, eles vinham para o mesmo lugar,
chamado Hades ou Seol. Separado apenas por um abismo. Aqui desse lado estava o paraíso, e desse outro lado ainda continua e continuará até o grande trono branco, os pecadores no inferno. E observe que há 3 infernos. Há inferno Tártaro, Hades ou Seol, o Geena, que é o lago de fogo. Esses 2 aqui, podemos entender pela Bíblia que é nas profundezas da terra. No Tártaro estão os anjos que caíram junto com Lúcifer, que o tempo não nos deixa falar. E que Deus não perdoou, diz o apóstolo São Pedro. E diz Judas, no versículo 6 do seu livro, que Deus não perdoou esses anjos que caíram junto com Lúcifer. E guardou em trevas. E no original, quando Pedro diz que guardou nas prisões do inferno, vem a palavra Tártaro, que quer dizer esse poço do abismo. E os pecadores e salvos vinham para cá. Por isso que morrer no Antigo Testamento, irmãos, era descer às profundezas da terra e tinham medo. Tinham temor, mesmo salvos. Somente o que não teve problema com esse lugar foi Simeão. Quando ele apresenta Jesus, e ele louvou a Deus e disse: Senhor, agora eu já posso morrer. Não tenho mais medo daquilo ali, porque os meus olhos têm visto o Salvador do mundo. E a promessa para esses que desceram aqui, irmão, era que o Salvador do mundo tiraria eles dali. E diz o apóstolo São Pedro, que Jesus morre e foi lá no inferno pregar aos espíritos em prisões. Sim ou não? Jesus morre, deixa seu corpo ali na sepultura e entra inferno adentro. Pregar, mas não pregar salvação. Jesus entrou, vou parafrasear, Jesus entrou lá no inferno e pregou para os espíritos, diz o apóstolo São Pedro, desde os antediluvianos, que ali estavam e estão. Jesus chega lá e diz: olha, eu vim pregar para vocês uma mensagem meia dura, meia pesada. Eu estou parafraseando. Não pregue assim. Eu sou aquele que os profetas, os salmistas, sacerdotes, os heróis da fé e tantos outros do Antigo Testamento falaram de mim. E vocês não aceitaram. Vocês não creram. Então eu já fiz a obra de redenção e vim aqui pregar para vocês e dizer para vocês que aquilo que vocês não creram aconteceu. Não foi pregar salvação. Ao contrário, levar mais juízos para ele. E quando a gente vê Mateus capítulo 4, versículo 16, diz, primeira parte do versículo: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E os que moravam nas regiões da sombra de morte, a luz resplandeceu sobre eles. O que quer dizer isso, pastor? Primeira parte do versículo: o mundo em trevas viu uma grande luz. Eles viram, os vivos. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Viram a grande luz. Mas a segunda parte do mesmo versículo diz que os que estavam lá nas regiões de sombra e de morte, esperando, a luz resplandeceu sobre eles. Quer dizer, Jesus morre, deixa seu corpo à sepultura, vem ao inferno, prega, leva mais juízo,
e passa para o outro lado onde estavam os salvos. Regiões de sombra de morte. Chegou lá e se identificou. E eu vou parafrasear. Isaías, eu sou aquele que tu disse que o meu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abraão, eu sou a realidade daquele cordeiro. Pregou para eles e arrancou eles dali, irmãos. Jesus fez uma promessa para a igreja. Jesus disse para a igreja, Mateus escreve, as portas do inferno não vai prevalecer sobre a minha igreja. O que Jesus queria dizer isso? A minha igreja hoje, as portas do inferno não vai prevalecer. O salvo que morre, pertencente à minha igreja, não desce mais lá. As portas desse inferno não vai prevalecer. E tu pode observar que até a morte e ressurreição de Jesus, salvos desciam, mas após a morte e ressurreição de Jesus, sobem estar com Cristo. Que Jesus arrancou esse lugar. Efésios, capítulo 4, versículo 8, 9 diz, olha ali um pouquinho onde vai ele subindo para os céus. Antes de subir aos céus e se sentar à direita do Pai, ele desceu às partes mais baixas da terra e arrancou cativo, sim, e o cativeiro. Vocês já viram uns passarinhos dentro de uma gaiola? O que o passarinho é? Os cativo, e a gaiola, o cativeiro. Seria então alguém agarrar uma gaiola cheia de passarinho e levar para onde ele quer. E agora Paulo diz que ele desceu lá e arrancou os cativos que ali estavam de todo o Antigo Testamento e o cativeiro junto. E subiu com eles e colocou eles aqui, debaixo do trono sacerdotal. Aleluia. Portanto, que hoje morre uma pessoa, seja salvo ou não. Morre hoje, desde que Cristo ressuscitou. Morre hoje, todos têm que ir lá no trono sacerdotal. E lá, para ele permanecer por lá, vai ter que ter o nome dele escrito lá. Aleluia. Se o nome dele está lá, diz Apocalipse, que ele é apresentado ao seu Pai e aos seus santos anjos. É uma cerimônia fantástica. E os que não são salvos, eles têm que descer, irmãos, para esse inferno, que ainda não é o definitivo. O definitivo vai ser aqui. E nós vamos ver amanhã, pela manhã, bem rapidinho. Mas o salvo fica lá. Eu dava aula numa cidade chamada Eldorado, Costa do Paraguai, em Missões, aqui em cima. Estava dando aula de escatologia e não sabia eu que existia entre os alunos uma ex-freira que se converteu aos adventistas. Não sabia que ela era. Quando eu comecei a explicar isso aí, ela me parou, disse, pastor, isso eu não posso aceitar. Isso não existe. Só me provar dentro da Bíblia. Esse processo aí que nós morremos e vamos lá, porque o adventismo diz que
A alma da pessoa fica junto com o corpo putrificado. Se o Senhor me provar que nós vamos lá para cima, após a morte, eu fico assembleana. Eu até brinquei um pouquinho, digo, olha, secretário, pode buscar uma ficha de membro aí, e começar a anotar essa mulher aí que seja membro da nossa igreja. Não deu outra. Digo, a senhora leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Sim? Quem vai ler bem forte? Cabeça levantada, né? Esses dias eu vi falar para um aluno que estava lendo, só faltava meter a cabeça debaixo do banco. Sim? 1 Tessalonicenses 4, 14. Cremos ou não cremos? Sim ou não? Outra versão diz assim, o espanhol também diz, da maneira que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Querendo dizer ele, dessa mesma maneira que nós temos segurança que Jesus morreu e ressuscitou, sim? Tem uma outra versão que diz, da maneira que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim nós cremos que Deus, em Jesus, vai trazer com ele os que dormiram no dia da sua vinda. Quando essa mulher leu isso aí, diz, mas eu fiquei cego, já li quantas vezes. O Novo Testamento dizia, eu vou cumprir a palavra. Está bem velhinha ela, mas está lá assembleiana. Viu? Irmãos, os salvos morrem hoje. E eles vão lá com Cristo. Não estão coroados. Não estão ainda no lugar definitivo das moradas do capítulo 14 de João. Eles terão que descer, buscar seus corpos, para depois ter um processo para vir parar ali. Mas estão lá salvos. E quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, ele diz, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, que há 14 anos atrás, esteve até o terceiro céu. E vai falando e diz, e vi o paraíso. Vi o paraíso, lá no terceiro céu. Que era ele mesmo, quando ele foi apedrejado e jogado fora da cidade como morto, e ele reviveu. E agora passou 14 anos e ele diz, há 14 anos atrás eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu, foi ao paraíso, que está lá em cima, junto com Jesus. Mas o dia da sua vinda, como é que diz o versículo 16 do mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses? Vamos agregar o 17? Sim. Só um pouquinho. Como é que é esse assunto aí? O que quer dizer depois? Após, um outro sinônimo. Em seguida, em sequência. O que acontece? Obrigado, querido. Quando eu assumi Passo Fundo como presidente, as entradas eram uma miséria.
Deus lhe dava dó. A cidade grande, 210 mil habitantes. A igreja caiu, algumas igrejas ficou caída. E outras situações que não é bom falar. Mas eu agarrei Hebreus 7:8 e preguei 3 meses, toda terça-feira. E nós tínhamos uma média de 800 a 1.000 pessoas. Sobre Hebreus 7:8. Porque vamos falar de dízimo. A primeira coisa, vamos ver aqui em Malaquias, roubará o homem a Deus. Não é assim. Eu tenho que, se eu vou falar do dízimo, eu tenho que iniciar com um texto da minha dispensação, que é a dispensação da graça. Depois eu viajo pelas outras dispensações. E Hebreus 7:8 diz aqui, certamente, recebe dízimos, homens que morrem, mas é lindo, não precisa chamar ninguém de ladrão. Seu tesoureiro está aqui ou não? Mas eu gostaria de saber. Onde está o tesoureiro? É rico ou não? Tesoureiro pobre bucha na igreja. Eu nunca coloquei tesoureiro pobre. Como é que chama ele? Dilson. Ele é mortal ou não é mortal? E é isso que disse, que o pastor recitou. Aqui recebe nossos dízimos homens que morrem. Quando eu estou pagando o meu dízimo a um homem que morre, mas o mesmo versículo diz que ali recebe um que se dá testemunho que vive. Quem é que é esse um? A nossa igreja, pastor, deu um salto na economia 5 vezes a mais. Que a prova está, eu não fiquei 10 anos, 9 anos e pouco. Eu fui o pastor presidente, e nesses 9 anos nós aplicamos só em construção 7 milhões de reais. E nunca ficamos devendo para ninguém. Povo com prazer, ninguém mais chamou de ladrão. O dízimo começou, quem é que foi o primeiro dizimista? Abraão. Lá no Abraão o dízimo não era como hoje, era um voto. A pessoa votava, depois não dava mais. Mas termina o patriarcal, entra a lei, que durou esses 1553 anos. Na lei o dízimo foi colocado como lei. O senhor tem carro ou não? Paga o IPVA? Por que paga? Porque é uma lei. E se tu não pagar? Durante a lei, o dízimo era a lei. Não pagava, roubava. Mas, desde que Cristo deu o brado, o véu se rasga e entra a nossa dispensação. E hoje o dízimo não é voto e não é lei. Mas é fruto de salvo. Temos que dar fruto ou não? Jesus falou? É só ler o capítulo 15 de João. Eu sou a videira, é uma metáfora. Vós as varas, é uma metáfora. Meu pai o lavrador, metáfora. Já forma uma alegoria. E o meu pai vem buscar fruto. Lá na rama que sou eu e você. A que dá fruto para que morra. Ele vem, encontrou fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas ele aparece primeiro, irmão, nos primeiros versículos do capítulo 15, diz: eu vos nomeei para que dê fruto. E vós sereis limpos para que dê mais fruto. E se permanecer em mim
e a minha palavra em vocês, vocês levarão muitos frutos, diz ali. Fruto, mais fruto e muitos frutos. A boa terra do capítulo 4 de Marcos, 30, 60 e 100 por um. Então, Deus vem na gente buscar fruto. E o salvo tem que dar fruto. E ele tem limpa para que dê mais todavia. Agora disse Jesus, aquele galho que não dá fruto, meu pai vem e dá uma acariciada nele, não? Continua assim, mas isso não é problema, dízimo é lá para o tempo da lei, ai. Coisa de gente irresponsável, que não sabe o que é fazer templos, evangelizar, fazer missão. Esses dias no WhatsApp aí a gente assistiu umas aí que dá nojo, viu? Aquele que não dá fruto é cortado, seca e é colocado no freezer. Sim ou não? Queima, diz ali. Mas, irmão, quando a igreja entende isso, quando eu assumi Carazinho, irmão, nem é bom falar. O pastor faleceu, meu grande amigo. Só ele ficou 70 salário mínimo atrasado o salário dele. Os obreiros, 4, 5 meses. 23 cheques na rua. E alguém gritando lá, os ladrão que não dizimam. E aí que o povo não dá. Mas eu fiz o mesmo trabalho. E, irmão, foi algo fantástico. Como Deus nos abençoou. Por quê? Por causa das dispensações certas. Nós judiamos da Bíblia. Como judiamos. Esse pregador, irmãos, assim eu tinha terminado de dar escatologia na igreja. Eu fiz, depois que falei sobre o dízimo, 3 meses, eu fiz 4 meses em escatologia, toda terça-feira. Passado um mês, um amigo meu me chega de golpe lá, um bom pregador, muito bom. E me prega a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus. E eu quero escutar a trompeta tocar. E quantos de vocês querem ouvir a trompeta que daqui a pouco toca? Deu 2, 3 que deram amém. Ele repete a segunda e na terceira vez, 2, 3. E ele se dirige para o pastor Hermes, não estão me entendendo. Estão entendendo bem o senhor, viu? Porque eu acabo de ensinar escatologia. E salvo e vivo não vai escutar trompeta. E se o senhor quiser escutar trompeta, o senhor tem que pedir que Deus lhe mate meio em seguida. Porque Jesus está voltando e os mortos que vão ouvir trompeta. A trompeta tocará e os mortos vão ressuscitar. Essa trompeta lá nos ares, debaixo do altar de Cristo. Para que esses mortos abandonem esse lugar e venham buscar seus corpos. E depois, aí entra um outro assunto. Os mortos já ressuscitaram, já tocaram trompeta. Os que estarão vivos serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Aleluia. É outro assunto, irmãos. Mas a gente olha que a gente pregou e ainda a gente prega errado. Quantas vezes, irmãos, eu preguei assim. E a trompeta, e a trompeta, e a trompeta.
tudo errado. Por que isso? Porque a gente comprou por esse preço. Nós não era culpado. E nós vendia pelo preço que a gente comprou. Mas a área teológica ha crescido de uma maneira fantástica, que hoje não se engole mais. Quem de vocês se lembra aquele hino às trompetas? Hoje não cantam mais. O mercado está vazio. Não se canta mais, cheio de heresia. Uma cantora me trouxe 13 hinos para a gente fazer uma correção. Não na letra ali, porque não entendo nisso, mas na parte hermenêutica. E um deles não teve arrumação. Por quê, irmãos? A Bíblia tem 23 linguagem retórica. E as suas metáforas e tal. E tem as suas hipérbole. A Bíblia é cheia de hipérbole. Jesus disse, se a tua mão é motivo de tropeço, corta-lo. E o teu olho? Jesus mandou ou não? Mandou ou não mandou? Jesus disse, a tua mão é motivo de tropeço, corte. Se o teu olho, arranque. Sim ou não? Vamos fazer isso essa tarde? Jesus mandou. Só que ele estava usando a linguagem de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Como é que estava o culto ontem à noite? Mas estava muito bom. E gente, estava todo mundo. 7 bilhões e meio estava no culto? Que linguagem que essa pessoa usou? Uma hipérbole. Um exagero para chamar reflexão. E essa moça tomou o último versículo do Evangelho de João, que João disse, eu tivesse que escrever tudo o que Jesus fez e realizou, no universo, no mundo não entraria seus livros. E ela fez um hino dizendo, literal, quando ali há uma hipérbole. Então nós judiamos muito da Bíblia. E apareceu na minha cidade um amigo meu. Se não fosse assim, eu não falaria. A gente tem uma ética. Mas ele veio e pregou João 1,11. Jesus veio para... Mas ele leu errado e pregou errado. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o recebe, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. E aí, como diz o latim, texto, teceu a mensagem. Jesus veio para judeu, mas os judeus não aceitaram e veio para nós. Mas esse versículo não está dizendo que Jesus veio para judeu? Esse versículo está E o mais difícil é que ele leu errado, pregou errado, termina o culto, eu pedi para ele me recitar, recitou no plural. Pedi para ele ler, ele leu no plural. Jesus veio para os seus. Digo, me leia corretamente, homem. Aí que ele veio para o singular, Jesus veio para o que era seu. Agora, esse o que era seu, o povo judeu não aceitou. O que era isso? A missão de executar o projeto que Deus fez. Jesus veio para o que era dele, a missão dele. Que desceu do Pai, o Pai fez o projeto, mas agora vem o Filho com a missão de executar o projeto. Veio para o que era dele, o que era seu, diz João. Agora os seus não aceitaram a execução do projeto traçado por Deus e feito por Jesus. Aí sim se estendeu a todos. Judiamos da Bíblia.
Você examina as Escrituras, porque Jesus mandou examinar a Escritura. Jesus não mandou examinar a Escritura. Mas está aqui, examinar. Não, para um pouquinho. Jesus encontra os rabinos estudando e buscando o Messias na Bíblia. E Jesus disse: examinais as Escrituras, procurando nela a vida eterna, se são elas que falam de mim. Querendo dizer, vocês estão com cabeça quente aí, me procurando dentro da Bíblia, ela está falando de mim, eu estou aqui, vocês não me aceitam. Mas eu dou uma voltinha, irmãos, e prego errado. É agarrar as 10 virgens e grudar na cabeça da igreja. Pastor. Em que livro está as 10 virgens? Mateus. Para que povo foi escrito Mateus? Marcos. Romano, Lucas, João. Está nos outros 3 evangelhos as 10 virgens? Tá. Porque um assunto de judeu, não é para nós, gentios. As 10 virgens é judeu e não nós, e amanhã de manhã nós vamos observar a caída deles, como a noiva, como a esposa. Nós sim éramos, antes da morte de Jesus, as 10 virgens. Mas nós assumimos o lugar do singular, a igreja está no singular, ela não está no plural. 10 virgens é Israel. Mas a gente dá uma voltinha e gruda na cabeça da igreja. Mas isso acontece lá no Rio Grande do Sul, porque somos meio cabeçudo, diz o espanhol, né? Muito bem, meus queridos. Perdonar-me, pastor, que a gente sai por um outro caminhozinho. Que nem ontem, quando entrei na cidade, o meu GPS virou de cabeça para baixo e me largou num caminho de terra lá fora. Aí, menos mal que minha esposa pegou o celular e aí encontramos. Assim, muitas vezes, irmão, Deus nos leva por um caminho que a gente não gostaria. Então, a primeira ressurreição já aconteceu. A segunda será no dia do arrebatamento. E a terceira parte da primeira ressurreição vai ser quando Jesus venha em glória. Depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus virá em glória para reinar. E quando ele desça aqui em glória, irmãos, vai ressuscitar os que morreram durante a grande tribulação e não aceitaram a marca do Cristo. Vamos ler bem rapidinho? Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Sim. Aí eles estão morrendo, a igreja já foi arrebatada. Como eu disse, agora é o evangelho eterno, é só eternidade. Que a mensagem será: não aceita o sinal da besta. E aí eles estão morrendo e se deu veste branca, se formou como um mar de vidro.
que repose um pouco de tempo, até que se complete os que serão mortos como ele. Capítulo 20, versículo 4. Vamos ver eles ressuscitando, e aí termina a primeira ressurreição. Eu. O comecinho de novo, irmão. Vi também, singular ou plural? Plural. O senhor fica em pezinho aí com a sua Bíblia aberta. Alguém nos abra Mateus 19, 28, para nós poder interpretar aquele texto. Mateus 19, 28. Obrigado. Os discípulos, os apóstolos, falando, Jesus tratando com eles, Jesus disse: na regeneração, quando o Filho do Homem se sente no seu trono de glória, vocês, os 12, vão se sentar em 12 tronos. Olhe um pouquinho no mapa. Eu disse que Jesus usa 4 tronos. Desde que ele subiu os céus, ele está no trono sacerdotal até hoje. O advogado, o intercessor. O dia da sua vinda, ele abandona esse trono, traz as almas que já falamos. Ele vai ficar nos ares e eles vêm aqui para buscar os seus corpos. E depois a igreja será arrebatada. Aí ele passa a se sentar nesse segundo trono, que é o tribunal. Que essa noite nós vamos falar rapidinho aqui. E depois ele, fim dos 7 anos, depois das bodas do Cordeiro, ele desce e usa o terceiro trono aqui na terra. E no final do milênio, o grande trono branco. Esse Apocalipse capítulo 20 e versículo 4 diz: e vi tronos. É o único dos 4 tronos que está no plural. Porque esses 3 tronos, sacerdotal, tribunal e branco, está no singular. Então ali Mateus, irmãos, capítulo 19, versículo 28... ali Jesus está prometendo que na regeneração. O que é a regeneração? Quando vai começar o milênio de paz. O milênio será a regeneração de todas as coisas. E quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vocês vão se sentar em 12 tronos. Repete. Não. O versículo 4 é. Cinco. Isso, obrigado. Obrigado, porque o resto volta ao 4.
Então, irmãos, aí no versículo 4 termina a primeira termina a primeira ressurreição. Que os rabiscos, o restolho, que serão os da grande tribulação, salvo pelo seu próprio esforço, não aceitando o sinal da besta. Mas o versículo 5 está dizendo que os demais mortos, que são os condenados, não ressuscitarão até que os 1000 anos se cumpra. Esta é a primeira ressurreição. Ele volta ao versículo 4. Olhe um pouquinho no mapa. Então, aqui no final do milênio, este inferno, esse Tártaro, esse segundo inferno, eles vão ter que sair e lá no trono branco receber uma sentença para um outro inferno, pior do que aonde eles estavam. E que é chamado segunda morte. Palavra morte, separação. Primeira separação daqui, irmãos, que eles desceram para cá. Segunda separação do trono branco para esse inferno. E os teólogos nos ensinam, irmãos, que esses dois infernos aqui é na profundeza da terra, mas esse inferno, Geena, o lago de fogo, diz eles que é um planeta que Deus tem preparado. Porque se nós olhar Apocalipse capítulo 20, quando se arma o trono branco, e eles chegarem ali, de cuja presença fugiu, quem se lembra? Os céus e a terra. De cuja presença fugiu os céus e a terra, e ali diz, não existia outro lugar, a não ser um lago de fogo. É lindo ser salvo ou não? Alguém nos leia Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Sim. Os que estão aqui no inferno? Não. Só quem está vivo. E vamos nos salvar, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Satanás, a besta, falso profeta, esses anjos que hoje estão encorrentados nesse inferno, serão lançados dentro desse lago de fogo. E serão atormentados quantas horas por dia? Noite e dia serão atormentados. Por todo o resto da eternidade. Quem nos lê o versículo 15 agora, de Apocalipse 20? Aquele que não foi encontrado o nome dele no livro da vida, foi lançado nesse lago de fogo. Repete o 10 de novo. Que coisa séria. E aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, foi lançado lá junto com eles. Atormentado noite e dia por o resto da eternidade. É lindo ser salvo ou não?
E por que os cabeçudos se desviam da igreja? E não vou mais no culto, porque a irmã Maria nem me saudou no culto. Não vou no culto para a irmã Maria me saudar. Não é esse o motivo. Claro que eu vou confraternizar. Para que bobagemzinha estão se desviando? Essas pessoas têm que observar esse texto. Saber o que é sofrer aqui, irmãos, junto com Satanás, com um falso profeta? Perder a oportunidade de vir para cá, Nova Jerusalém, e Deus no eterno, com anjos, seres celestiais, salvos de todos os tempos. Por causa de qualquer coisa. Serem atormentados dia e noite. Ontem à noite nós jantávamos e falava um pouquinho sobre o que disse Jesus, escreve Mateus, Marcos, que lá nesse inferno aqui, irmão, tem um fogo que nunca se apaga. E tem um bicho que nunca morre. Sim ou não? Eu cansei meus professores, pastor Alan. O que é esse bicho que nunca morre? Hoje eu estou pagando o preço das perguntas. Agora nós estávamos em Angola, na África, eu dei escatologia, só que lá foi uma semana inteira. Mas choveu de pergunta, então a gente está pagando o que a gente cobrava. Eu perguntei para muitos professores, mas um dia eu estava estudando grego e espanhol, já havia encontrado, e quando fui estudar em Israel, o rabino fiz essa pergunta e ele me respondeu assim como está a interpretação. Aí me clareou, porque a palavra bicho quer dizer um remorso, né? Foi o senhor que encontrou ontem, né? Porque em espanhol é remordimiento. E no inferno aqui, irmãos, tem um remordimiento. Aí o pastor procurou no dicionário ali, e aí saiu a palavra remorso. O que é remorso? É uma coisa que tortura a pessoa, irmão. Ele tem um remorso. Por que eu matei o fulano? Não devia ter matado. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Um fogo que nunca se apaga, a gente entende. Mas e o bicho que nunca morre? É esse remorso. E aí o intérprete desse grego espanhol diz que esse remorso se divide em duas partes. Primeira parte, ali no inferno. Primeira parte é que ele é sabedor. Eu nunca mais vou sair daqui. Coisa triste, já pensou? Ser atormentado noite e dia e saber por toda a eternidade, eu nunca mais vou sair desse lugar. Isso é um bicho que nunca morre na vida da pessoa. E a segunda parte, quem está no inferno desde hoje lá também, eles são sabedor que viveram esta vida que nós estamos vivendo. Por isso que o homem rico, que não é uma parábola. Parábola, a hermenêutica diz, não há afirmativa e nem nome de pessoas com letra maiúscula. E ali há afirmativa. Havia um homem. E há nomes com letra maiúscula. E nas traduções, alguma Bíblia saiu a parábola do rico e o laço. Mas ali há uma afirmativa. Lá no inferno se lembra dessa vida. É um bicho que nunca morre. Mas aonde estava a minha cabeça lá na terra? Que me converti, me batizei, cantei no coral, até preguei, fui músico e me desviei, mas aonde estava a minha cabeça?
é um bicho que nunca morre, é um remorso, que isso não terminará nunca. É lindo ser salvo ou não? Que não haja cabeçudo entre nós, né? Opa lá. Aquele relógio me diz, pare, porque vão te puxar o casaco aí, né? Muito bem, meus queridos. Te coloca em pé. Eu gostaria de orar por você. Eu disse ontem e repito. O meu objetivo aqui é abençoar vocês. Aleluia. E desde que eu cheguei aqui, quando eu entrei ali, o pastor Alan estava ensinando uma presença de Deus muito linda. E há aí uma presença. Coloca a tua mãozinha no coração. Eu quero orar 1 minuto. Atrás de um púlpito, eu nunca orei mais de 1 minuto. Mais de 1 minuto eu oro lá, no meu devocional. Mas aqui eu sou bem rapidinho. Mas vamos orar. Eu tenho uma petição, coloque nesse minuto aí diante de Deus. Querido Salvador Jesus, nós te louvamos por essa bela tarde, que temos estado aqui na sua presença, com o nosso coração voltado para ti. Agora estamos com a nossa mão sobre o nosso coração. Esse coração é o centro da vida dessa pessoa. Esse coração é a tua morada. E desse coração está saindo petições de necessidades, de propósitos, e o Senhor, eu rogo que o responda. E que essa pessoa seja abençoada de acordo à petição desse coração. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim.